A gente tem um grupo de pesquisa que estuda sistemas de justiça e esse grupo de pesquisa tem reuniões, você já participa das reuniões com a Giovana semanalmente aqui. A gente vai fazer outras reuniões, mas a ideia é que também a gente tenha alguns tipos de debate, de discussão, em que a gente traga operadores do sistema de justiça e que possam falar um pouco sobre a sua experiência de uma maneira em que vocês e que nós mesmos também possamos envolver um pouco mais a discussão teórica com as questões da vivência no sistema de justiça. Então, a gente está vivendo uma fase de intensa mudança no judiciário, na minha leitura, e eu acho que a gente precisa conversar mais sobre mais, né? Então, a ideia de fazer isso, utilizando novas tecnologias, tem a ver com a experiência da Giovana com novas tecnologias e com a possibilidade também da gente não fazer isso só fechado aqui, porque na verdade assim, aquele modelo de palestra eu acho muito rígido, né? Você vai, tá lá em cima, fala, termina, tem uma ou duas perguntas e tal, mas assim, eu tô achando fico até com medo de fazer desse jeito assim, né? Porque talvez engesse a coisa também, porque a ideia não é engessar, é deixar o mais flexível possível, a gente ir conversando, falando, etc. Pois é, então o Najib, né, nós somos colegas de faculdade, né? E ele fez a opção pela carreira da magistratura, sempre foi uma pessoa estudiosa, dedicada, continua sendo, né? Professor também. Está na AJUF agora, né? E aí eu acho que ele tenho certeza que ele pode aqui ajudar a gente nas nossas discussões, né? E aí eu começo pedindo na Bíblia que está online aqui, né, que você se apresente, não vou lhe apresentar, vou ter que se apresenta aqui dos alunos. Pode ser? Pode. Posso já? Pode. Bom, em primeiro lugar, pessoal, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, foi feito pelo Gustavo, pela Giovana, também pelo Prachedes, o professor Luiz Prachedes, que é professor da casa. Só registrando que o professor Prachedes, apesar de escondido, está aqui, a Cris também, tá certo? Olha o professor Prachedes, só para ele ficar encabulado. Tchauzinho para a câmera, né? Professor aqui da Unifor também, tá? Juiz federal. Então, fiquei muito honrado com esse convite, nós somos colegas lá na Juiz Federal e na Justiça. O Gustavo é meu colega de turma, nós nos formamos em 97, né? E, bom, depois que eu advoguei um pouco e eu assumi a função pública em 2000. Em 2000 eu havia passado no concurso, eu assumi o cargo de advogado da União. Fiquei em São Luís, Maranhão, 3 meses. Depois eu assumi o cargo de procurador da Fazenda, em Natal. Depois passei mais um tempo aqui em Fortaleza, demorou tudo 3 anos. Em 2003, 26 de março de 2003, eu assumi o cargo de juiz federal. Faz 9 anos. Nós nos formamos na Federal, depois eu fiz especialização, mestrado também na Federal, a pesquisa na área de políticas públicas, possibilidade do Poder Judiciário controlar ou não, quais os limites do Poder Judiciário, controlar as políticas públicas, sobretudo no Poder Executivo. E também tenho alguma participação no movimento associativo. Fui delegado da AJUF, que é a Associação de Juízes Federais do Brasil. Também compus na última gestão a diretoria da REJUF, que é a Associação Regional dos Juízes Federais, da 5ª Região. E agora eu estou no finalzinho do mandato da vice-presidência da AJUF. Eu sou também vice-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil. É mais ou menos essa a minha apresentação, assim. Como é que você descreve hoje o trabalho da AJUF? Qual é a importância dela? A AJUF é a associação que congrega todos os juízes federais do Brasil. São quase
2.000 juízes, entre ativos e inativos, ou seja, os que estão nativos e os já aposentados. Dos da ativa são cerca de 1.500 juízes federais. E é um trabalho muito importante. Basicamente, a associação ela foi crescendo, e hoje ela atua em diversas frentes, sobretudo na condição de trabalho do juiz. Talvez essa seja a principal pauta, assim, as questões remuneratórias, a questão de segurança dos juízes, mas também atua muito intensamente em temas ligados à legislação. Por exemplo, a JUF acompanha, a associação tem grupos que acompanham o projeto de reforma do CPC, o Código de Processo Civil, o projeto de reforma do CPP, Código de Processo Penal, legislações outras, como, por exemplo, combate ao crime organizado, aumento de penas. Então, a associação trabalha também a JUF sempre dá uma contribuição importante. Trabalha no Congresso, procurando influir nas decisões dos congressistas e levar o ponto de vista dos juízes, de quem está lá na frente, porque às vezes quem faz a lei não tem tanta experiência assim de quais são as dificuldades no momento da instrução, da colheita da prova, etc. E a JUF procura levar para esses foros de discussão, o Congresso Nacional, a visão do juiz federal, como acontece. E atua também na estruturação, na política judiciária, ou seja, na ampliação da justiça, número de desembargadores, número de tribunais, número de juízes, enfim, eu acho que esses são os grandes eixos assim, de atuação da JUF. Então é um trabalho importante para o juiz federal, para a sociedade, né? Tem um reflexo na sociedade importante, e para os juízes federais, porque aí é a voz que a gente tem para se fazer ouvir. Assim, né? E qual o papel da JUF teve na emenda do CNJ, na emenda constitucional da reforma? Então, a JUF atuou intensamente nessa emenda, inclusive ela foi, das associações, assumiu o papel de vanguarda, sendo favorável ao CNJ, a um controle do Poder Judiciário naqueles termos. Ela foi das primeiras associações que se posicionou favoravelmente, inclusive, à constitucionalidade da emenda 45 de 2004. E no processo de virtualização? Assim? No processo de virtualização, a lei do processo eletrônico, ela foi uma iniciativa da JUF, ela foi gestada pela JUF, isso é uma coisa importante. E outra coisa importante que tem a ver com virtualização é a lei dos juizados especiais, os juizados especiais federais. Os juizados especiais, eles foram criados pela Lei 9.099 e, de início, essa lei é uma lei que se aplicava à justiça comum estadual, mas não tinha aplicação na justiça comum federal. Foi com base no estudo da Associação dos Juízes Federais, num projeto de lei que foi encaminhado pela Associação dos Juízes Federais, pelo STJ, né? A associação apresenta o pleito ao STJ, convence o STJ da importância do projeto, e aí esse projeto foi encaminhado e a partir daí nasceu a Lei 10.259, que criou os Juizados Especiais Federais. Vocês têm aqui no núcleo de prática uma vara dos Juizados Especiais Federais, que é uma vara inteiramente virtual, na 5ª região. Aliás, no Brasil todo, os Juizados Especiais Federais eles já são inteiramente virtualizados. E isso também foi uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais. Teve a participação direta da Associação dos Juízes Federais. E sobre o processo eletrônico, assim, no teu dia a dia, tu acha quais são as vantagens, as desvantagens, essa virtualização? No meu dia a dia, hoje eu sou juiz da 19ª Vara em Sobral. Essa vara é uma vara de juizado especial. Ela é inteiramente virtual. Então, o processo significa dizer que nós não temos mais papel lá. O processo todo ele é virtual. As facilidades são inúmeras. A rapidez é muito... O processo ele se torna muito mais rápido. Como assim? Basicamente, o processo... para que vocês entendam. A intimação ela é inteiramente virtual, ela é por e-mail. Então, o oficial de justiça não precisa ir na casa do advogado para fazer intimação, ou no escritório do advogado fazer intimação, ou então não precisa haver a publicação no Diário Oficial. E nem precisa haver, nem mesmo mandar uma carta. Antes, no Código de Processo Civil, a intimação mais rápida era mandar uma carta.
a que tinha menos burocracia para a servidão judicial, para a vara fazer. Mandavam carta, a carta chegava lá com aviso de recebimento e voltava. Não, a intimação é feita por e-mail. Outra novidade do sistema é que a movimentação do processo é automática. Quando o servidor ou o juiz dispara uma intimação, vamos supor que essa intimação tenha 10 dias. Passado esses 10 dias, o processo pula para a página seguinte, para a pasta seguinte. Ou seja, se o juiz deu um despacho, escute-se a parte em 5 dias para depois apreciar a liminar. O processo vai para uma determinada parte, em 5 dias ele volta para o juiz automaticamente, sem que ninguém precise fazer nada, no seu primeiro comando de intimar. Dá um primeiro comando de intimar, em 5 dias o processo volta sem que ninguém mais precise fazer nada. O processo, além de virtual, ele é semi-automatizado. Isso a gente ganha em eficiência muito grande. Outra coisa importante também é que você pode trabalhar em lotes. Nos despachos mais simples, você pode fazer lotes, você faz um lote virtual de 10, 20, 15, 30 processos, e diz assim, a parte para contestação, e vai tudo junto. Então você tem também O Ceará é a segunda vara que mais recebe processos, em termos de juizados especiais. Nós recebemos cerca de 900 processos por mês. 900 processos por mês. Então, isso é impensável. Uma vara não funcionaria se não fosse uma vara virtual. Se fosse de papel. Se fosse de papel, não dava para processar essa quantidade de feitos. E uma coisa interessante, que é importante frisar, é a questão da demanda reprimida. Porque quando você tem uma capacidade maior de processamento e quando você tem a justiça chegando mais longe, no interior, você tem também o aumento da demanda. Essa demanda aumenta. É como se você tivesse um salão de beleza e esse salão de beleza não funcionasse muito bem. Você demorasse assim, meio dia para cortar um cabelo. Então, as pessoas cortam um pouco o cabelo. Deixa o cabelo crescer bem para passar pelo aquele sacrifício de cortar o cabelo, porque vai demorar meio dia para cortar o cabelo e lá não tem ar-condicionado. É muito ruim de cortar o cabelo. Mas quando no salão, você bota ar-condicionado, você chega lá, oferece um suquinho para a pessoa e corta o cabelo em 15 minutos, você passa a cortar o cabelo assim, 2 vezes por semana, não aumenta muito a demanda. Então o que você pensava que não... justiça, realmente? Muito grande. Para que você tenha uma ideia, lá é importante dizer, essa vara, a vara de Sobral, essa vara de juizado especial de Sobral, ela existe desde 2005. A média de processos distribuídos dela nunca diminuiu, embora o número de varas tenha aumentado. Sobral era uma competência que abrangia, hoje nós temos cerca de 20, em torno de 20, 30 municípios, não sei precisar o número, mas essa competência era muito maior, porque abrangia toda a região de Crateús e abrangia a região de Itapipoca. Foi instalada uma vara em Crateús, foi instalada uma vara em Itapipoca, ou seja, Sobral perdeu o território, perdeu competência, mas o número de processos distribuídos nunca diminuiu, ele sempre vem aumentando. Quanto mais rapidamente você dá a resposta, mais pessoas acorrem em busca de uma solução, de justiça, do Poder Judiciário. Isso é uma coisa que tem que ser pensada assim, nos grupos de pesquisa que estudam o Poder Judiciário e conciliação, porque assim, da visão do operador, uma visão sem elementos estatísticos, sem nada, mas o que a gente percebe é que quanto mais rápido for, mais gente vai. E é um processo de solução de conflitos bastante caro. Né? Não sei se essa coisa, até que ponto o acesso à justiça, nós não estamos nesse nível ainda. Ainda falta muito de dar acesso à justiça à população, ainda precisa muito. Mas, por outro lado, quando não tem uma instância prévia de conciliação, a gente estimula a litigiosidade e o conflito. Ok. E a população percebe ou utiliza esses meios tecnológicos de acompanhar o processo? Vocês sentem isso? O assistido ou só o advogado? Não, a nossa população é de muito baixa renda, né? É uma população... O perfil daquele que acessa o juizado especial, 90% é uma pessoa de bastante baixa renda, uma pessoa bastante carente. O juizado especial, tanto o da justiça comum como o da justiça federal, é a justiça do pobre. Se costuma dizer assim. Alfabetos funcionais, um bom percentual.
o meio de comunicação não chega lá, assim, vai chegar um dia, se a gente melhorar a educação e tal, mas isso é muito mais a relação com o advogado, esse que é errado. E qual é o impacto disso sobre os juízes? Tem impactos negativos também. Tem uma pesquisa no Rio Grande do Sul que fala que houve uma piora considerável na saúde dos juízes, em termos de estresse, de doenças. O trabalho que eles levam para casa, do volume. Você percebe isso ou foi só uma vantagem de deslocamento e mobilidade? Tem a vantagem do deslocamento, tem a vantagem da mobilidade, mas nitidamente há um reflexo não só do juiz como do servidor. Ou seja, todo aquele que trabalha. Esse reflexo também com certeza é sentido pelo advogado. Por quê? Porque você não tem mais, com o processo virtual, você não tem mais nitidamente separado uma área de trabalho e uma área de família. Você não tem mais nitidamente separado a casa e o trabalho. Quando você menos percebe, você está ali navegando na internet, olhando uma coisa ou outra, aí você entra no sistema virtual para ver como é que está a vara, quantos processos foram distribuídos. Dá uma certa ansiedade, porque você fica consultando direto. Você quer manter a vara em ordem, e é muito fácil que você ultrapasse a jornada de trabalho, você trabalha sábado e domingo e tal. Por outro lado, há vantagens que o juiz, o advogado, ele acessa o processo de qualquer lugar do mundo, pela internet. Isso já existe. Aqui, toda a Justiça Federal trabalha assim, nos juizados especiais. E até o final do ano, nós também estamos migrando toda a justiça, o restante do PJE, que é o processo judicial eletrônico, que em Fortaleza vai ser obrigatório até dezembro. Ou seja, os advogados que forem entrar com ações na Justiça Federal, em Fortaleza, eles não poderão mais fazer por via papel a partir de dezembro desse ano. Todas as vagas? Todas as vagas. E a ideia do PJE, assim, você acha que vai ser unificado? Tem uma posição sobre isso? É um programa... Não, o PJE hoje é um programa diferente do CRETA. Eu não conheço muito bem o PJE. O CRETA é um programa muito bom. É um sistema muito bom. Uma coisa que a gente tem que se preocupar também com essa questão da virtualização dos processos, eu não entendo muito de informática, enfim... meus conhecimentos são muito limitados nessa área, eu não sei nem como é que funciona direito, mas a licença desses programas, né? A gente tem que se preocupar que esses programas sejam abertos. Como está na lei de educação. E que eles possam abertos, ou seja, que o copyright deles seja de domínio público e que possa também fazer uma atualização constante, aperfeiçoando o sistema. Às vezes precisa disso, quando muda a lei processual, você precisa atualizar o sistema, tá? Então deve ser o mais flexível possível. Mas eu não tenho conhecimentos técnicos para dizer. O nosso CRETA, do Juizado Especial, funciona muito bem. Tanto assim que ele foi modelo, o CRETA que foi desenvolvido aqui pela 5ª Região, ele foi modelo de implantação na Justiça Federal do país todo. Nath, você acha qual é a percepção dos juízes, na sua leitura, sobre esse processo de virtualização? Você acha que tem uma adesão, existe uma desconfiança, uma resistência, um entusiasmo? Como é que é a visão geral? Eu acho que tem... Eu acho que com toda nova tecnologia, é interessante que se repete ao longo da história com toda nova tecnologia. Quando começou a escrita, interessante isso. Sócrates tem um discurso sério que ele diz que não devia, o texto escrito é uma loucura, que ninguém devia escrever, porque o filósofo, o pensador devia saber tudo de memória. Na medida em que escreve e a gente guarda em livro, era uma resistência à tecnologia do livro que estava surgindo. Então, com toda tecnologia, o que a gente vê, e isso aconteceu comigo, eu acho que acontece com todo mundo, você tem uma primeira resistência. Eu me lembro quando eu comecei a usar computador, o Word, eu achava assim, mas demora muito e tal. O ganho de produtividade e a celeridade vem depois. E mudando um pouquinho o foco, né? Nesse processo de virtualização, eu acho que o CNJ tem um papel importante, né? Como é que você analisa hoje o papel do CNJ na relação com o sistema de justiça? Eu sei que é uma coisa complexa, são muitos aspectos, mas aí... O CNJ, eu tenho a percepção que ele foi uma coisa
fantástica para o sistema de justiça, ele foi uma coisa fantástica para o Poder Judiciário, na medida em que ele é o agente que uniformiza rotinas, ele uniformiza padrões. Graças ao CNJ a gente tem hoje um elemento que é basilar, que não existia antes, que é um negócio chamado justiça em números. Então, simples acesso a esses dados, você pode saber o que está funcionando e o que não está funcionando, minimamente. Você pode identificar onde tem problema e onde não tem problema. Isso existe graças a esse trabalho de sistematização. Então, me parece que o CNJ ele vem se solidificando, se confirmando, se legitimando como essa instância para além da instância disciplinar, que tem o problema da instância disciplinar, que é um trabalho também importante para apontar e corrigir os erros, mas também esse trabalho de uniformização, né? É claro que, como tudo que é novo, o CNJ 7 anos, basicamente.